Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui hoje para mostrar um pouquinho do Minitab. Eu mostrei em outro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui no card, 1.7, que é a versão que roda dentro da interface do Excel, né? É um suplemento do Excel, quanto a versão nova, que é a 4.0, que na verdade é um software disponível na nuvem. E hoje eu queria mostrar então o Minitab para utilidade aí dos dados estatísticos que são necessários durante a validação, comprovação de validação, né, de métodos analíticos. O Portal Action, né, agora mudando a sua forma, o Action Stat, né, agora na versão 4.0, fica bem parecido aqui com as características do Minitab, que é um software estatístico que não tem a customização, né, específica para os requisitos de validação, mas que faz todos os testes necessários, bastando a gente ir montando, então, esse procedimento necessário, esse procedimento adequado, ok? No próximo vídeo, eu vou mostrar, inclusive, a nova versão do Minitab. Essa daqui é a 19. A nova versão, ela também agora vai ser web, e também, então, vai estar na nuvem, não é mais um software físico instalado, né, local, ok? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar essa versão nova. Mas, falando agora, então, do Minitab, na sua versão 19, eu vou destacar principalmente aqui, né, vou fazer a demonstração das questões estatísticas relacionadas com a linearidade. Com certeza, durante a validação, o ponto que mais tem aí desafios, né, de entendimento estatístico é a linearidade, a comprovação da linearidade. Verificar, então, se o modelo é um modelo de mínimos múltiplos ordinários, verificar se existe a homocidasticidade entre os diferentes níveis, né, da linearidade, comprovar a adequação do próprio modelo através do teste-F da ANOVA. Que mais? Fazer a comprovação também do gráfico de resíduos para verificar e comprovar mais uma vez se temos realmente a homocidasticidade com resíduos aleatoriamente distribuídos, né? E ainda confirmar esses resíduos fazendo uma verificação da normalidade. E aí, nessa questão de normalidade, a gente ainda pode empregar alguns outros testes estatísticos, como o Anderson-Darling, como o KS, né, o Ryan-Joyner, e a gente vai ver tudo isso aqui também. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, primeira coisa. Então, eu estava com os meus dados originais no Excel, tá? No curso de validação, inclusive, né, que eu ministro, quem já fez deve ter visto lá que eu faço todos os cálculos no próprio Excel. Então, eu demonstro que é possível fazer todos os requisitos da validação dentro do Excel. Tanto é possível, né, que o próprio ActionStat fez tudo isso dentro do Excel. O que ele simplesmente facilitou foi colocar botõezinhos, né, para isso, mas realmente é possível. Então, eu estou trazendo aqui do Excel, né, somente os dados brutos da linearidade. Então, eu vou colar aqui, ó, os dados, né, para o Minitab. E tomando também o cuidado de não inserir aqui a própria legenda, né, da minha tabela. Então, eu vou colar aqui somente os dados. Ó, já tá aqui, né, já colei. Ok. A carinha do Minitab é essa daqui, olha. Aqui embaixo a gente tem a planilha, né, propriamente. É possível abrir mais de uma. Então, aqui a gente pode ir abrindo, né, planilhas diferentes. E aqui em cima é onde vão se concentrar os resultados imediatos realizados no teste. Eu coloquei a identificação nessa primeira linha aqui, já no próprio Minitab. Então, eu não trouxe a identificação que estava lá no meu Excel. Esse X e esse Y eu fiz aqui. Então, nessa linha que não tem número,
é que seria a identificação da coluna. E eu coloquei por aqui. Se eu coloco e trago direto do Excel para cá, em geral acaba dando um certo problema, porque ele pode reconhecer toda a minha coluna como texto, e aí acaba ficando um pouco complicado. Então é muito mais fácil trazer só a parte numérica e aí fazer então a identificação por aqui. Tá bom? Bom, o que a gente tem aqui de opções? Então, é um software simples, o acesso a ele é parecido com qualquer outro tipo de software do ambiente Windows. Então, aqui em cima a gente tem os atalhos, né, comuns. E aqui, então, em dados, a gente inicia o manejo aqui, né, das questões, então, do software. Aqui a gente consegue organizar os dados, recodificar, então mudar, né, de número para texto. Aqui a gente consegue fazer algumas alterações de colunas para linhas, apagar, deletar linhas, enfim. Uma questão então de organização aqui dos dados numéricos. Aí aqui a gente começa a ter algumas opções de cálculo. Primeiro alguma coisa bem simples, bem tranquila em relação a cálculos matemáticos comuns, né? Então, funções matemáticas que eu posso estar inserindo. E depois, então, a gente vem aqui para a aba que tem as opções de estatística propriamente. No primeiro item, a gente vai ter a estatística básica. Então, clicando aqui e abrindo as opções, nós teríamos como fazer e exibir, né, a tabela de estatística descritiva. Estatística descritiva é aquela que vai permitir que eu calcule a média, a mediana, a mota, a curtose, mínimo e máximo valor, quantio, tá bom? E assim por diante. E também por aqui a gente tem acesso aos testes, né, como o teste T, o teste Z, e ele faz tudo isso. Então, se a gente quiser, por exemplo, aplicar lá na nossa precisão intermediária um teste T para confirmar que ambos os analistas em dias diferentes têm médias que pertencem ao mesmo grupo, né, a mesma distribuição, a gente pode vir aqui e fazer um teste T, tá? Então tem teste T, tem teste T pareado também, aqui também tem covariância e aqui também tem teste de normalidade. E ainda é possível verificar aqui alguns ajustes de modelos específicos e etc. Tá bom? Bom, o segundo item aqui é o de regressão. Já que eu falei que eu ia demonstrar com dados de linearidade, eu vou me concentrar nessa aba aqui, nesse item regressão. Então aqui, o que eu posso fazer de primeira mão? Primeiro, eu posso então pedir para que ele mostre para mim o gráfico, né? Que eu quero ver essa curva de calibração. Então, eu venho aqui, seleciono o que é X e o que é Y, né? Então, aqui, para selecionar, ele vai trazer as informações que eu tenho na tabela. Então, aqui, por exemplo, se eu quero selecionar a resposta, eu venho selecionar. E aí, se eu quero selecionar o preditor, eu venho e transporto para cá. Ok. Escolho o modelo, né, linear, quadrático, cúbico, e tem algumas outras opções aqui à escolha. Então, de gráficos, eu já posso, nesse primeiro momento, fazer praticamente tudo de confirmação de linearidade. Então, eu posso aqui pedir já o gráfico de resíduo, o histograma, o gráfico de resíduo versus ordem, e posso ainda ter algumas outras opções aqui. Vou deixar essas listadas. E aqui no item opções, eu posso ainda selecionar o nível de confiança. A gente trabalha com 95, né, durante a validação. Posso dar um título aqui e posso ainda fazer transformações nesses dados originais. Esse daqui de armazenamento, ele vai fazer com que os pontos que eu indicar, né? Então, se eu clicar aqui no armazenamento, ele vai mostrar algumas coisas para mim e vai guardar essas informações e transportar essas informações para a minha tabela. Então, ele vai ficar armazenado para testes ou para outros né, cálculos posteriores. Então, eu vou deixar, tá, por enquanto, e vou pedir, então, somente esses gráficos iniciais. Então, tá aqui.
Aqui a gente vai ter a equação já da reta, né? A nossa equação da regressão. Então, y, nesse caso, igual menos 0,02, que seria aqui o coeficiente linear, e aqui já o coeficiente angular, então o termo que multiplica o x. Aqui eu tenho o sumário com os r's, né? Tanto r quadrado quanto ajustado. Já tenho a análise da ANOVA, então a análise de variância com o F, que me permite fazer a verificação da significância do modelo. Comparando esse F com o F da tabela, a gente vai conseguir dizer se o B realmente é diferente de zero e, portanto, esse modelo é válido. Aqui eu tenho o meu gráfico, né? Então, essa aqui é a curva de calibração com a linha de tendência, né? E os coeficientes aí, a equação da reta. E já aqui também ele me deu o gráfico de probabilidade normal. Então, aqui é uma análise para que a gente possa ter uma confiabilidade maior em dizer que a regressão linear se aplica, que realmente a gente vai ter, então, a normalidade dos resíduos e nenhuma outra tendência, né, que desvie da homocedasticidade desses pontos, ok? Aqui é comum que nas viradas, né, nos limites, a gente tem uma dispersão um pouco maior, mas o que a gente espera é um alinhamento linear nesse gráfico de normalidade. Aqui a gente tem também o gráfico de resíduos, então o resíduo deve ser aleatoriamente distribuído ao redor do zero, a mesma chance probabilística e estatística tem que estar associada à obtenção, então, de maiores ou de menores variâncias e nenhuma outra tendência deve ser observada, ok? Esses são dados reais, né? Então, aqui a gente tem uma leve dispersão, mas nada que saia fora por enquanto. Aqui o histograma também, na tentativa de confirmar a normalidade, né, dos meus pontos. Então, foi isso que a gente conseguiu aqui já no item de regressão. Quer dizer, no item de gráfico, né? Aqui na estatística de regressão, no item do gráfico. Na regressão, a gente vai ter também a chance de fazer o ajuste do modelo. Então, praticamente, a gente vai conseguir todos os itens, tá bom? Que já foram obtidos aqui pelo traçado do gráfico. Então, aqui, a resposta Y já está correta, mas se fosse para selecionar, só clicar aqui e selecionar. Então, Então, resposta Y e o preditor aqui seria o X. Ok. Aí eu vou pedir para ele qual que é o modelo. Quer dizer, eu vou pedir não, né? Eu vou indicar para ele qual que é o modelo. Aqui eu quero o modelo de primeira ordem só, né? Então, não vou adicionar mais nada. Eu quero aqui opções. Então, se eu estivesse trabalhando com, por exemplo, um mínimo múltiplo quadrado ponderado, eu ia ter a chance aqui de indicar como calcular os pesos, tá? Também é possível fazer algumas transformações. Aqui, codificar. E aqui o próprio item dos gráficos. Então, os mesmos gráficos que eu obtive lá na opção de traçado do gráfico da curva de calibração, eu também vou conseguir por aqui com algumas adicionais, né? Então, aqui é possível também ver um gráfico de Pareto, mas nessa situação não seria nada muito interessante também, ok? E ainda em cima de resultados, eu vou deixar então o resultado como uma tabela simples, que ele vai mostrar para mim. Posso ter uma tabela básica ou expandida, vou deixar essa. Ele vai me mostrar o resumo do modelo, análise de variância, aqui o sumário do modelo também, coeficientes, equação, o ajuste e diagnóstico, então somente para observações atípicas ou para todas as observações. E ainda ele vai incluir aqui a estatística de Durbin-Watson, que consegue, né, mostrar para a gente
se existe alguma interdependência entre as variáveis, ok? Então, ok. E aí, tudo isso sendo calculado, a gente vai ter basicamente as mesmas informações que antes. Aqui a tabela nova ela vai ter o complemento, né, da falta de ajuste, do erro puro. E aqui o fator aqui de Durbin-Watson. O gráfico de probabilidade normal, que a gente já tinha visto, distribuição de resíduos, histograma, e aqui mais um que eu deixei clicado, mas também é possível obter, né, pela regressão anterior, que é o de resíduo versus ordem. A diferença aqui somente é na questão de conseguir observar talvez um pouco melhor a questão de tendências. Nesses dados que eu trouxe para cá, o que a gente consegue perceber é um pouco de tendência entre os níveis, né? Então, eu tenho um agrupamento aqui, talvez demonstrando, né, que não existe uma interdependência completa entre as replicatas nos diferentes níveis, ok? E aí, aqui embaixo, então, ele trouxe as informações também para cá, né, como resultados. Então, resíduo, aqui tem a distância de Cook, que pode ser também interessante para confirmar características de homocedaticidade. E aqui os próprios coeficientes da equação, ok? Então, aqui, né, tudo isso foi possível simplesmente optando aqui pelo item de regressão. Tanto faz, na verdade, aqui. Aqui o que ele não mostra, né, se a gente pedir somente a regressão, então vocês vão perceber que aqui ele não mostra o gráfico. Então, aqui a gente não tem a curva de calibração. Então, seria a grande diferença, que aqui, quando a gente pediu o ajuste, então a gente vai ter a curva de calibração em si para olhar para ela. O que mais? Então, se for necessário, é possível também realizar alguns outros cálculos aqui, né, alguns outros testes pela ANOVA, com algumas características diferentes. E se fossem outros tipos de dados, então aqui a gente também tem o planejamento de experimentos, tem a carta de controle, outras ferramentas de qualidade, enfim. É realmente um software estatístico muito completo. Eu vou mostrar somente aqui mais um item, que seria o da ANOVA, no teste de igualdade de variâncias. Então, se a gente quiser comprovar que os dados de resposta têm a mesma variância, então, variância 1, qual que seria o teste de hipótese aqui, né? O H0 seria que a variância 1 é igual a 2, igual a 3, igual a 4, enfim. Então, que elas são coincidentes. Os dados de resposta estão em uma coluna para todos os níveis dos fatores, ou a opção seria que os dados estão em uma coluna separada para cada item de nível de fator. Não, nós temos todos aqui, então eu vou deixar essa opção. Resposta já está correta, né? C2 é Y e o fator é X. Aí aqui, intervalo de confiança, 95. Gráficos que eu posso pedir, então relatório resumo, gráfico de valores individuais e o boxplot. A gente tem também aqui conta, né, com uma opção de ajuda, tá? Então, se for necessário para entender alguma coisa, ele tem essas opções. E aqui no item de resultados, o que eu quero? Eu quero o método, intervalo de confiança e os testes. Então, ok. Ele, na verdade, vai fazer aqui o teste da igualdade usando o Leven, tá? Então, aqui ele me permite obter, né, o valor da estatística do teste e também o valor P, que eu posso, né, utilizar para fazer a minha interpretação. Então, aqui com o P maior que 0,05, eu confirmo que a hipótese H0 deve ser aprovada.
ok? Então, ainda aqui nós temos os intervalos, né? E por fim aqui, os valores individuais traçados, tem uma boa concordância com a linearidade, e o box plot mostrando que não tem variação entre níveis. Tá bom? Bom, eu vou aproveitar aqui e mostrar também alguns itens que são interessantes, né? Na questão, então, da própria normalidade. Então, a gente já fez o teste da regressão e já teve um gráfico de distribuição normal. Mas a gente pode também vir aqui, ainda dentro da estatística básica, e confirmar testes de normalidades, que são os mais triviais, né, disponíveis. Aqui no caso, o Anderson-Darling, o Ryan-Turner e o Kolmogorov-Smirnov. Aqui ele lista o Ryan-Turner como similar ao Shapiro-Wilk, mas no ActionStat a gente pode, na verdade, ter os 4 ao mesmo tempo. Aqui não é possível fazer os 4 ao mesmo tempo, a gente tem que optar por um, e aí, se quiser, vai fazer um de cada vez. Então, aqui, Anderson-Darling, se quiser, o Ryan-Turner, se quiser, o KS, ok? Bom, variável y, né? Vamos deixar aqui primeiro no Anderson-Darling. Não tem muitas opções, só dá OK. Esse gráfico é o mesmo que a gente já tinha visto, né, no teste de normalidade gráfica, mas aqui a gente tem a adição, então, do valor de Anderson-Darling, que deveria ser comparado com a tabela, né, para que a gente pudesse confirmar a hipótese nula e dizer que existe normalidade. Ou então, aqui pelo valor P, a gente também consegue fazer a conclusão desse teste. O P maior que 0,05, que seria o nosso alfa, já que o intervalo de confiança está em 95%. Aqui indica que nós temos, então, a normalidade. Se eu quiser, como eu disse, né, os outros testes, eu vou ter que fazer de novo. Então, eu vou vir aqui e agora, por exemplo, trocar para o Ryan-Turner. E aí ele vai fazer para mim. Agora eu tenho aqui, então, o RJ calculado. Quanto mais próximo a 1, melhor, né? Mais confirmatório é o teste. Aqui eu estou tendo um RJ de 0,987, né? E um valor P também maior que 0,05. Então, ainda confirmo. Focado também em testes estatísticos. Nesse curso a gente tem uma parte prática calculando todos os testes estatísticos e mostrando tudo isso usando o próprio Excel. Então é enviado, né, modelo de tudo, modelo de protocolo, modelo de relatório, modelo de planilha, e também a gente faz um exercício calculando mesmo de fato todos os itens da validação. Além disso, a gente tem um outro curso que é de estatística aplicada à validação, onde se discute o porquê desses testes, o que é de fato, né, a estatística que a gente precisa entender para esse uso de comprovação, então, de dados de validação, e tudo isso está disponível na nossa plataforma. Então, qualquer dúvida, entre no nosso site, né? Eu vou deixar linkado aqui alguns cards interessantes com outros vídeos de demonstração também. E o nosso e-mail é cronvalab@gmail.com. Pessoal, nos sigam nos canais aí, nas redes sociais, e fiquem sempre por dentro de alguns conteúdos gratuitos que a gente disponibiliza e também de cursos que teremos aí como novidades. Abraços e até mais. Tchau!